Boa noite, boa noite. Boa noite, tá tudo bem por aí? Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Que bom estar aqui com vocês. Nossa aula de encerramento, né? Hoje eu trouxe um exercício para a gente fazer, vai ser muito bom. E para a gente começar a nossa aula hoje, gente, quem está aí pode abrir a câmera, abre para a gente se ver. Eu gosto de ver gente. Quem lê para mim? Vamos fazer as nossas reflexões finais, né, sobre esse conhecimento tão rico, né, que a gente pode acessar. Kátia, tu pode ler para mim? Uhum. Nós vamos junto com tudo da forma como acontece, despreocupados, pois em todos os momentos experimentamos ser levados por essa consciência todo o tempo. Também vamos junto, despreocupados com o que acontece com os outros e com o que acontece com o mundo, pois temos consciência de que tudo está sendo movimentado por essa consciência, exatamente assim como é. Conscientemente, vamos junto com essa consciência. Vamos criativamente com essa consciência e somos criativamente movidos por ela. Aqui nós estamos falando da consciência sistêmica, né? Quando nós acessamos essa consciência, nós começamos a ter a compreensão de que as coisas são perfeitas do jeito que são, né? Hoje à tarde eu ainda estava atendendo uma moça, uma mentorada nova que entrou, e ela trouxe uma reflexão de a luta que é para ela mudar alguém que ela ama, né? O esforço que ela faz. A gente olha para a vida das pessoas que a gente ama e a gente vê tanto potencial e a gente fala assim: nossa, essa pessoa podia estar voando, podia estar isso, podia estar aquilo. Só que é tão complexo a gente ter essa percepção, porque os combinados que essa alminha bela, né? Que está aí na nossa família, que está aí na nossa vida, às vezes num relacionamento amoroso, eles também têm os combinados de alma deles. E às vezes a alma dele não suportaria ter o sucesso que a gente acha que eles merecem. Às vezes eles não conseguiriam manter, suportar, sabe? Bancar aquele sucesso, aquele dinheiro, aquela prosperidade, aquela tudo de bom que a gente pensa que a pessoa poderia ter. Às vezes ela não sustentaria isso. Às vezes a alma dela não sustentaria. Talvez ela iria para um vício, talvez ela iria para coisas que a alma dela não gostaria de fazer de novo, né? Não, de passar de novo. Então, assim, quando a gente entra nesse lugar de querer olhar para a vida do outro, levar a mudança para o outro, querendo ou não, nós entramos com o nosso ego, né? Que é tudo que nos distancia de Deus. O nosso ego nos faz crer que nós podemos transformar o outro, que nós podemos ser agentes de transformação, mas nós, dentro da consciência sistêmica que nós aprendemos, né, é que nós só conseguimos ser os agentes de transformação para a nossa própria vida. E a melhor forma que nós encontramos para transformar o outro é com o nosso exemplo, é vivendo a nossa vida, é vivendo na plenitude da nossa existência. Então, quando aqui no texto, né, que eu passei aqui no chat fala, né, é, deixar, né, as coisas entrar, permitir que as coisas sejam como são e vivenciar isso com essa leveza. E quando nós começamos a olhar para isso, com esse olhar, né, com esse olhar, a nossa vida fica muito mais fluida. E é isso que a consciência sistêmica nos apresenta. Nós vamos juntos com tudo da forma como acontece, despreocupados, pois em todos os momentos experimentamos ser levados por essa consciência, todo o tempo. Também vamos junto, despreocupados com o que acontece com os outros e com o que acontece com o mundo. Pois temos a consciência de que tudo está sendo movimentado por essa consciência exatamente como tem que ser movimentado.
Então a gente olha para as coisas que estão acontecendo, até as provações que o mundo passa, que as pessoas passam, e nós respeitamos. É isso. Respeitar. Respeitar o momento de vida das pessoas que estão ao nosso redor. Olhar para aquilo e respeitar. Porque quando nós respeitamos, nós permitimos que aquela pessoa experiencie o que ela precisa experienciar. Além disso, né, é, teve um evento que a Sophie Herring estava fazendo constelação. A minha professora é aluna direta dela e trabalha com ela também quando ela vem no Brasil. E ela falou que a Sophie foi colocando gente em cima do palco para fazer aquela constelação com pessoas, né? E colocava gente para sustentar, trazendo a ancestralidade da paciente, da cliente, para que ela conseguisse olhar para a mãe e sustentar ser a filha daquela mãe. E aquela filha não conseguia dizer sim para a mãe. Porque eu vejo aqui no nosso grupo, vejo também com as clientes que eu atendo, que nós queremos sustentar, nós aprendemos e nós achamos que nós sustentamos a presença do nosso pai, a presença da nossa mãe. Mas sustentar a presença do pai e da mãe, gente, é muita camada. Até o dia que a gente estiver partindo, nós ainda vamos estar tentando suportar essa presença, porque é pesada a presença do pai e da mãe. O pai e a mãe, eles são, do livro lá que a gente está lendo, né? Eles são os que nos molda como o ser humano que nós somos. Então, nós estamos até o pai, a Kátia está aqui na minha frente, até o pai e a mãe ausentes está moldando o filho para ser exatamente o filho que é. O filho que não teve pai e não teve mãe. Porque só o filho que não teve pai, que não teve mãe, é que tem essa experiência de não ter pai e não ter mãe na criação. Só esses filhos. Então, até quando o pai não está presente, eles estão ensinando esses filhos. Só que a gente fala, no conhecimento sistêmico, tá aí na internet, que se a gente não sustentar o pai, né? Sustentar, o que eu quero dizer, é aguentar, é ter firmeza, é ter leveza, é conseguir aguentar. Olhar para aquele pai, olhar para aquela mãe e dizer: sim, é o meu pai, é a minha mãe. Como nós olhamos aí, a gente aprende que com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica, que enquanto a gente não conseguir integrar isso, nós não seremos seres concluídos, né, e completos. A gente vem para um atendimento e a gente fala: eu dou conta, eu consigo, eu sustento, eu sou e aconteço. Na verdade, ninguém está sendo e nem suportando nada. Aquilo ali é só a consciência querendo trabalhar. A consciência querendo dizer: eu dou conta, eu aceito, por quê? Porque está de olho lá no interesse, está de olho lá na recompensa. Aí na internet fala que se eu aceitar meu pai e minha mãe, eu vou ter prosperidade, eu vou ter abundância, eu vou ter amor verdadeiro, então eu aceito. Não, gente, não é simples assim, não. Então, vocês que já estão aqui, já passou por toda essa jornada, eu posso trazer isso com muita tranquilidade. Não é assim. Para a gente sustentar, ser quem nós somos, nós precisamos de muitas coisas. Nós precisamos de muito trabalho. Nós precisamos de muita presença. Nós precisamos de ter muito cuidado com nós mesmos. Porque não é superficialmente, não é com a mente, é com a alma. É algo muito mais profundo. E às vezes até a nossa mente já foi. Até um dia desses a gente fez um exercício no grupo que eu tô, e eles colocaram o dinheiro, né, na minha presença, assim, e o povo tudo chorando, e gente se abaixando, e gente não aguentando, tremendo e tudo. E eu, assim, olhando por dinheiro, eu não sabia que era dinheiro, né? E eu olhava pro dinheiro e tava lá rindo, e feliz, e me achando assim, meu amigo, nem sei o que que é, mas é bom, eu gosto disso. Aí, quando terminou o exercício, né, e eu vi lá aquelas mulheres tudo bem-sucedidas, que é um grupo seleto, assim, eu falei: gente, essas mulheres aí não estão aguentando a presença do dinheiro, como é que pode? Elas até, no físico, elas já têm mais dinheiro que eu. Disse: não, mas na minha alma eu já estou lá na frente. De tanto trabalho que eu venho fazendo, de tanta coisa que eu venho cuidando, a minha. E porque também pode acontecer, tá? A alma da gente chega antes da nossa vida, da nossa matéria. E acontece o contrário. A nossa mente chega antes da nossa alma. O que é mais importante, Joelma? A alma.
é mais importante a alma, porque a alma te guia, a alma vai te dar criatividade, a alma vai te dar sustentação, força para você levantar da cama com foco, para você não ficar procrastinando, para você colocar a energia no lugar certo, para que você chegue nos resultados que você quer. Então, às vezes, a sua mente já chegou, já olhou para o pai, já olhou para a mãe, com respeito, com compreensão, com aceitação, mas às vezes a sua alma ainda não caminhou. Ah, e o que que eu faço, Joelma? Se você viu as aulas, se você fez os atendimentos, você tem que ter tranquilidade de saber que a sua alma está caminhando para isso. Ela vai chegar lá. É ter a confiança de que você fez o teu caminho certo. E aí, ir se moldando. Como? No dia a dia. Quando você vê um pensamento, quando você vê uma sensação, você já sabe as palavras, já sabe o que você pode estar trabalhando em você mesma para que você possa estar transformando essas sensações em coisas mais positivas. Não quer dizer, né? Hoje também eu quero trazer essa profundidade para vocês, porque às vezes dá a sensação de que como eu tenho que receber e aceitar as coisas como são, então eu vou negligenciar as minhas dores. Então eu vou dizer assim: eu passo por cima disso, eu sustento. Foi difícil, mas tá bom, eu dou conta. Não, não é sobre isso. É reconhecer também as suas dores. É vivenciar também os seus lutos. Até eu acho que com a Estênia teve um atendimento que nós falamos, acho que foi o último, né, Estênia? Falando sobre os lutos. Quantas vezes nós somos dopados dentro de. Eu estou falando de luto de morte mesmo, mas também estou falando de luto de finalizações. Nós estamos ali passando por uma dor de um término de um relacionamento, de algum familiar que se foi, e as pessoas falam: fica tranquila, ele descansou. Ah, isso foi o melhor que poderia ter acontecido. Tipo, o marido da pessoa traiu ela e foi embora com outra mulher. Não, isso foi o melhor que podia ter te acontecido. Fica tranquila, você vai encontrar uma pessoa melhor. Aí a pessoa perde um filho. Não, fica tranquila, daqui a pouco tu engravida de novo. Olha só como a gente é cruel. A dor do outro, ela deve ser sentida. E nós não podemos negligenciar e nem a própria pessoa pode se negligenciar. Mas o mundo vai trazendo essas palavras para a gente e às vezes a gente sente culpa e peso por sofrer. Porque eu tive um aborto, né? Por exemplo, um aborto espontâneo. Dentro de tudo que eu aprendi na minha vida, eu não poderia sofrer por aquele aborto. Por quê? Porque tinha tanta coisa boa acontecendo na minha vida, por que que eu ia parar para sofrer com aquilo ali? Se eu ainda era nova, se eu poderia depois ter mais filhos. Mas não funciona desse jeito. A nossa alma está lá parada diante da outra alma que foi embora. Está lá sofrendo, está lá chorando. E eu aqui, né, na matéria, tentando levar a vida numa boa. Uma hora a conta vai chegar. Uma hora o meu corpo vai parar e vai pedir para que eu viva essa dor. Né? Eu fui traída, meu marido foi embora com outra mulher. Todo mundo falou, não, já foi tarde, você vai arrumar outro. Você pode arrumar outro, mas você, enquanto não viver essa dor, dessa partida, desse abandono, você vai continuar trazendo pessoas para sua vida para fazer você vivenciar as mesmas dores. Entende o que eu estou dizendo? Então não adianta fugir. Nós estamos aqui na Terra para experienciar tudo que tem de bom e tudo que tem de ruim também. E a gente dá conta de sustentar essa dor. Às vezes nós vamos passar uma semana chorando, às vezes nós vamos passar um mês chorando, mas vai passar. Não vai ser aquela dor que fica travada no peito, que fica contida ali e que você nunca vivencia ela, porque você está sempre fingindo que está bem. Você está sempre mostrando para os outros que está bem. Mas lá no fundo da sua alma, você está em pedaços. Você nunca está completa. Você está vivendo o momento mais feliz da sua vida e você está se sentindo para baixo. E por que que isso acontece? Porque não foi vivenciado os lutos, não foi vivenciado os términos, não foi vivenciado as dores. Porque a gente acreditou no que o mundo pregou para nós, que a gente tinha que ser forte, que a gente tinha que dar conta, que a gente tinha que passar por cima. Não, mas não é assim. Nós não vamos conseguir.
E eu, nessa última aula, eu tinha que trazer esse discernimento para vocês, que são coisas que vai chegando para a gente também, com a nossa profundidade que a gente vai ganhando, e a gente vai percebendo. Não adianta tentar fugir do sofrimento e da dor, mas não se assuste com ele, porque se ele chegou para você é porque ele quer te ensinar alguma coisa e você vai dar conta, vai passar por ele. Você vai passar por ele e isso vai te fortalecer de alguma forma, entende? Tá fazendo sentido para vocês? Eu vou mandar o outro texto aqui e aí alguém lê aí para mim. A Kátia leu, a Estênia pode ler. Esses pedacinhos que eu trouxe para vocês é do último livro que eu li, do Bert Hellinger, que é um dos últimos livros, né, que ele escreveu, O Amor do Espírito, nova forma de ver as constelações familiares. Então, é uma visão ampla de tudo que a gente já trabalhou. Então, eu trouxe o pedacinho que está no livro para vocês verem da onde que eu tiro, né? Porque senão a Joelma fica falando, 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 mas da onde que ela tira isso? É dos livros do Bert Hellinger, do nosso professor, do nosso mestre. Pode ler, Stênia. Nossa existência torna-se mais rica na medida em que tudo pode estar aqui da maneira como foi, na medida em que tudo pode sempre estar presente da maneira como foi, e que nós também podemos estar aqui para tudo da maneira como somos, apenas estarmos presentes juntos com tudo. Como presentes juntos? Com amor por tudo como foi e continua sendo para nós. O que isso tem a ver com as constelações familiares espirituais? Nas constelações familiares espirituais, mostra-se que tudo que antes não podia estar presente, agora pode estar aqui, exatamente como foi e assim como é. Pode estar aqui junto conosco, assim como somos. Então, ele traz para nós uma visão ampliada de que as coisas elas podem estar conosco da maneira como é, tanto no campo pessoal, familiar e espiritual. Então, nós trazemos essa aceitação para a consciência sistêmica, para que a gente possa ter mais leveza, para que a gente possa ter mais fluidez na nossa vida. Nós olhamos para as coisas que acontecem, mas nós não nos sentimos sobrecarregadas, acuadas, pressionadas, porque nós olhamos para aquilo e tá tudo bem, vai passar. Até porque as coisas boas que a gente vivencia ou que os nossos vivenciam passam e as coisas ruins também passam. E de alguma forma todas essas coisas colaboram para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então, era isso que eu queria trazer do Bert Hellinger aqui para a gente, né, dessa nova consciência, o que vocês interpretaram, entenderam. Se quiserem compartilhar aqui comigo, eu também estou aberta para ouvir vocês. Tudo foi como foi, né? Essa frase a gente já usa ela, né? Tudo foi. É aquela frase que dá, que eu acredito que essa frase dá a paz, traz a paz. Tudo foi como foi porque tinha que ser dessa forma. Então, tá tudo bem, ok, tá tudo bem. Tinha que ser assim, Isso. E zero. Uma conclusão para a gente, conclui-se que daqui para frente nós temos as nossas opções e pronto, foi. Vamos encerrar esse ciclo, porque daqui para frente é outra coisa. Eu acho que, de certa forma, paz para a gente, sabe? Uma espécie de renovo, de renovação de ciclo. exatamente. Eu comecei a falar a história da moça lá da Sofia, não sei se eu terminei. Por que que a moça não conseguia sustentar, aceitar aquele pai e aquela mãe naquela constelação? Porque ela tem que vivenciar ainda alguns eventos na vida dela que ela ainda não vivenciou para conseguir olhar para aquele pai, para aquela mãe e entender perfeitamente. Infelizmente, na maior parte das vezes, nós aprendemos é na dor.
infelizmente, porque a gente tem muitas oportunidades de aprender no amor, mas a nossa alma muitas vezes escolhe a dor. A gente está ali olhando, né, para essa história, igual vocês estão aqui num ambiente como esse, e você tenta, mas você não consegue perceber que a sua alma se aproximou daquele pai, daquela mãe, daquela aceitação verdadeira e profunda. Mas se acontecer alguma coisa na sua vida que te faça sentir alguma coisa muito complexa, muito difícil, e principalmente se tiver a ver com filhos, né? Aí você começa a olhar para os seus pais de uma maneira diferente. Aí fala, nossa, agora eu entendi o meu pai. Agora eu entendi a minha mãe. E isso não tem como ninguém criar para o outro. É só o outro vivenciando é que ele aprende. Não adianta eu chegar para uma pessoa e falar, não vai dar, tem que ser, vai por esse caminho, vai ser melhor. Ela só vai por aquele caminho se ela vê que o outro que ela está querendo tá cheio de buraco. Ela tem que ver com os próprios olhos, ela tem que pôr o próprio carro dela lá, quebrar as peças tudo, gastar, ter prejuízo. Aí ela vai dizer: Nossa, eu devia ter seguido o caminho que Joel falou. Lá estava um caminho mais retinho, ela disse que já tinha passado lá e que lá estava uma estrada boa, mas ela não, ela vai escolher muitas vezes passar por aquele caminho esburacado, porque ela precisa passar. Dentro da consciência que nós trabalhamos, nós chamamos isso de eventos. Então, por que que algumas pessoas têm resultado muito rápido com uma constelação? E por que que outros demoram tanto? Porque alguns já viveram eventos suficientes. Ela já está pronta para receber o que ela está buscando. E por que que outros não? Porque ele ainda tem que viver alguns eventos. Algumas coisinhas ainda estão perto de acontecer, para que ela possa, de fato, experienciar. Às vezes, não é muitos casos, mas tem casos de pessoas que fazem uma constelação e as coisas pioram no primeiro momento. Porque antes de ficar bom, fica ruim para algumas pessoas. Por quê? Porque ela tem que olhar para aquela dor e saber se ela dá conta e se ela quer viver algo novo. Ou ela ainda quer passar por mais eventos. A consciência que ela tem já permite que ela saia mais rápido, mas ela vai passar. Eu vou dizer por mim. Quantas coisas ruins e difíceis eu vivi depois que eu conheci a constelação familiar. Mas eu viveria todas elas de novo, porque foram esses eventos que fez eu ter a maturidade que eu tenho hoje, que me permite ajudar tantas pessoas como eu ajudo hoje. Eu não era ninguém, eu não sabia nada da vida. Há 11 anos atrás eu não era ninguém. Eu era um ser humano com a cabeça e um corpo, que fazia o que todo mundo fazia, que ficava vendo série, minhas folgas era só ver série, ir para praia, não lia um livro, não tinha disposição para fazer nada diferente. Fiz minha faculdade, minha pós-graduação e não fiz mais nada da minha vida, assim, não quis mais nem ler um livro. Eu brinco, né, que foi um marco, que eu faço, gente, eu fiquei 10 anos hipnotizada. Eu fiquei 10 anos da minha vida hipnotizada. Eu trabalhava, dormia, ia para festa, bebia, fazia mais nada da minha vida, assim, que me trouxesse essa consciência que eu tenho hoje. E eu só estou aqui hoje, posso ajudar pessoas, porque eu passei por tantos eventos difíceis. A minha vida piorou muito antes de melhorar. Piorou muito, 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 muito. Mas eu não abriria mão de tudo que eu passei, porque hoje eu entendo o porquê de cada coisa que eu passei. Tudo teve um porquê. Então, eu agradeço até as coisas ruins que me aconteceram, porque elas vão me trazendo a maturidade para que eu possa vivenciar o que eu busco hoje para mim e para minha família. Por exemplo, eu fui, né, vim da miséria, como vocês sabem, começou a minha vida a decolar, tinha dinheiro, prosperidade, abri minha loja, ganhava muito dinheiro, mas eu não sabia gastar. Eu comprava tudo de roupa, maquiagem, acessórios, bolsas. Eu pensava que a vida era só isso aí. Porque para mim, sair da pobreza, quando eu tinha dinheiro, eu tinha que gastar tudo. Até que o meu dinheiro acabou. E aí eu comecei a entender que
Não, mas imagine se Deus me libera a prosperidade verdadeira, assim, para ter dinheiro de verdade. Eu ia gastar tudo com festa. Eu ia para festa, eu pagava tudo para todo mundo. Eu não sabia que tinha um futuro. Na minha cabeça era viver o agora. Então eu tive que passar por muitas coisas para hoje eu poder experienciar a vida que eu tenho com meus filhos, para não poder né, para não faltar nada para eles, para que eu possa ter cada vez mais, porque hoje eu tenho consciência com o que eu tenho. Então, assim, ó, Deus, né, o universo, a crença de cada um, nós vamos sendo preparados para sustentar a realidade que a gente deseja. Se você quer uma vida X, você tem que sustentar essa vida. Ah, eu quero ter prosperidade, eu quero ter muito dinheiro. E você dá conta de ter muitas responsabilidades? Porque se você não dá conta, primeiro tu vai receber as responsabilidades. Depois você vai receber o dinheiro. Entende? Até teve uma época na minha igreja que o pastor falou assim que tinha um rapaz que pedia muito, né, em oração, que queria ter uma moto, que queria ter uma moto grande, uma moto ninja daquela, e a oração dele nunca era atendida. Mas ele falava, gente, Deus escuta todo mundo, só não escuta a mim. Eu estou procurando, eu quero tanto uma moto e eu não consigo ganhar essa moto. E o pastor dele fala, não, ora com sabedoria, uma hora vai dar certo. E o menino continuava insistindo, né? Insistindo, porque tudo que ele queria era aquela moto. Ele insistiu tanto que ele ganhou a moto. Na primeira vez que ele saiu com a moto, ele bateu a moto e morreu. Por quê? Ele não estava pronto para ter uma moto daquele tamanho. Ele precisaria passar por muitas coisas antes de ter aquela moto, para conseguir, de fato, manter aquele bem, ter a cabeça no lugar para manter aquele bem e manter a própria vida. Às vezes, o que nós estamos pedindo, nós não estamos prontos para manter, sabe? Para sustentar. Então, a gente precisa passar ainda por algumas coisas para que a gente possa, de fato, receber o que a gente está pedindo. Mas, para isso, primeiro, nós seremos preparados. E é difícil, às vezes, ouvir isso, né? Porque a gente fala assim, não, eu quero é para ontem. Eu quero é para ontem o que eu estou pedindo. Mas tem que estar preparado. Quer um relacionamento saudável? Primeiro tem que estar bem consigo mesmo. Porque senão o outro vem saudável e tu vai acabar com a cabeça dele, ué. Então, primeiro vai se preparando e as coisas vão acontecer. Fiz algumas pontuações aqui de coisas que eu precisava falar com vocês. Eu coloquei aqui, ó, receber a mensagem e deixar o mensageiro seguir. Nós temos uma mania, né, de olhar para os mensageiros e segurar o anjo do mensageiro. Achar que o mensageiro, se ele me trouxe essa mensagem, ele tem que ser essa mensagem. Tem até um dito popular que libera meu anjo, né? O anjo vem trazer a mensagem, libera o anjo, deixa o anjo ir. Ele trouxe a mensagem, deixa ele ir. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós olhamos para as pessoas que trazem o conhecimento para nós e a gente se apega na pessoa. A gente acaba criando, às vezes, até uma dependência com essa pessoa. Por exemplo, vocês que estão encerrando o ciclo. Se eu estiver lá com a Joelma, eu me mantenho motivada. Se eu estiver lá com a Joelma, eu me mantenho com a minha vida organizada, eu olho para as aulas, eu leio, eu busco estar entre pessoas que me agregam, que eleva a minha energia. Mas se eu não estiver lá com a Joelma, eu não tenho ânimo, aí eu vou começar a fazer só coisa que não presta, eu vou estar andando só com gente que me leva para baixo, só no meio da fofoca. Não tem nada a ver. Você tem que pegar a mensagem e aprender a lidar com essa mensagem, sustentar essa mensagem. Porque você é um ser individual e você tem potencial para fazer as coisas por você mesma, sem precisar esperar estar com alguém. Eu não estou falando aqui só de mim, não, tá? Essa semana agora estourou uma notícia aí, né, do Deepak Chopra. Ele é um escritor. Nossa, os livros dele, até eu coloquei um. Ainda pensei assim, ó, vai ter gente que não vai nem gostar. Eu coloquei o livro dele ali para vocês escolherem. E essa semana estourou aí que ele tem envolvimento com aquele caso, né, que tá aí, que todo mundo tá falando, do cara que fazia
contrabando, né, de mulheres, crianças, canibalismo, um monte de atrocidade. E tem e-mail desse escritor, né? Ele já ganhou prêmios e ele, assim, é um cara conceituado na área, na questão espiritual, assim, né? E aí a gente fica, gente, como que esse homem foi estar envolvido com isso? Deepak Chopra. E o livro dele que eu coloquei lá é O Caminho para a Felicidade Suprema. Esse homem, ele escreve, ele é incrível, já ganhou vários prêmios, ele é best-seller em tudo, assim, é uma consciência que só, assim, só pode ser alguma coisa, né, que a pessoa recebe isso. E aí, o cara tava lá trocando mensagem, elogiando uma criança de 9 anos de idade, pelo que vazou aí na mídia e falando sobre garoto de programa, coisas nesse nível. E a gente olha para um homem daquele, né, que já ganhou premiações mundiais por ser uma referência espiritual, e fala, como pode, né? Gente, nós, todos nós, seres humanos, se a gente está aqui na Terra, nós somos imperfeitos. E nós somos luz e sombra. Se a gente descuidar, a gente cai na sombra. Se a gente descuidar. E o que aconteceu com ele? Ele tem sombra. E aí? Tudo que ele trouxe de bom, o que que a gente faz com isso? Vamos pegar então e rasgar os livros? Não vou ler mais nada desse cara. Para mim, tudo que ele trouxe não vale de mais nada. Ele trouxe uma consciência positiva para o mundo, mas ele não é perfeito. Esse é o problema da gente endeusar pessoas. Pessoas não são deuses. Pessoas são pessoas. E se você esperar pela decepção, espera que ela vem. Espera que ela vem. Porque ninguém é perfeito. Ninguém é. Então a gente tem que receber a mensagem e deixar, ó, o burro seguir. O burro traz a mensagem, a gente, ó, até na Bíblia fala sobre isso. Receber a mensagem e deixar o burro seguir. Não segurar o mensageiro. E não esperar nada do mensageiro. Porque às vezes o mensageiro só tinha mensagem para dar. Entende? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque senão vocês se aprisionam. E aí, quando vocês olham o mensageiro e vê o mensageiro errando, aquele conhecimento todo que eu recebi não valeu de nada. Não, gente, não funciona dessa forma. O conhecimento vai continuar valendo. Cada um vai saber o que fazer com ele. Cada um vai fazer o melhor uso dele. Muitas coisas que acontecem no mundo com mensageiros, né, que trazem coisas boas para o mundo, e de repente você vê essa pessoa fazendo mal, a gente acaba entrando em choque às vezes até, né? Teve o João de Deus, acho. Qual é o nome dele? Tida. A Tida sabe, com certeza. Acho que é João de Deus, né? Foi um choque para todo mundo, para o Brasil inteiro. É João de Deus mesmo. É João de É, Deus, está olha É um certo. só. choque, E né? aí, o João, ele é de Deus ou não é de Deus? Sim, gente, é de Deus. Ele é de Deus, mas só Caiu na que ele dá sombra. uma atrapalhadinha, né? Ele faz alguma coisinha lá que não é boa, né? Mas ele é de Caiu Deus. nas próprias sombras, porque nós, todos nós somos humanos. Nós ainda não somos seres celestiais. Para a gente chegar a ser seres celestiais, a gente tem que pedalar muito ainda. Então, é humano. Ele caiu na própria sombra. Não quer dizer que. Quantas pessoas ele curou? Ah, não, é porque era enganação. Era o demônio que estava lá. Vocês acham mesmo que o demônio vai estar curando câncer de gente? Que o demônio vai estar tirando, curando feridas abertas de pessoas? Que vai estar. Gente, vocês acham que ele vai perder esse tempo mesmo? Deixa o demônio quieto lá. Ele não está ligando para nada para ajudar ninguém, não, gente. A pessoa conseguiu acessar uma consciência maior para fazer o bem. Mas não quer dizer que ela é 100% bem. O que ela fez, está feito. Ela fez. Está feito. Quem É, recebeu, eu, recebeu. eu conheço gente aqui da nossa cidade que, que foi nele, sabe? Fez tratamento com ele. E foi bem sucedido. Mas lá, a pessoa contou que lá era igual uma cidade. E todo mundo fazia o que queria, do jeito que queria.
né? Mas só Aí que a ele gente foi vai dizer, exagerando até cair. agrada a Deus? Aí é outra coisa. Mas não quer dizer que ele não teve os acessos dele. Ele não fez o bem, ele fez, né? Ele fez. Ele fez o bem para um monte de gente. Ah, mas foi. Como que ele fez esse bem? Com o acesso que ele se permitiu ter, porque todos nós temos acesso. Todos nós temos acesso. Só que nós não. As nossas crenças, as nossas criações, né? Como nós fomos criados, como a gente está lendo o livro lá, vai nos moldando a tirar o nosso poder pessoal. E a gente acredita que nós temos que falar com alguém, com o pastor, com o padre, com o João de Deus, para acessar a cura que nós também podemos acessar. Mas a gente não consegue porque desde pequenininho nós somos, ou a gente foi moldado para duvidar, para não acreditar que nós podemos. Eu até comentei, foi com a Tida ou com alguém, que um dia eu estou em Minas há pouco tempo, e aí eu tenho, assim, uma confiança na minha espiritualidade, assim, muito grande, porque eu tive muitas revelações, assim, já com Deus, né? Muitos encontros com Deus que eu considero totalmente verdadeiros. E o meu irmão estava saindo da missa e eu falei para ele alguma coisa que ele falou assim, falou comigo, eu fui brinquei com ele, falei assim: "Ah, eu sou assim, ó, coladinha com Jesus. Jesus me ama muito." Aí ele assim: "Que audácia é essa, gente?" Eu falei assim: "É assim mesmo. Eu sou assim com Jesus, meu filho. Eu peço e ele me atende. Nós temos um trem ali, um trelelê. Eu sou muito amiga de Jesus." Ele falou assim: "Nossa, isso aí deve ser até um pecado falar isso." Eu falei assim: "Não, não é pecado, não." Mas aí eu peguei e me silenciei e fiquei quieta. Mas eu percebi que ele ficou tiririca comigo. Porque dentro do que nós fomos educados, é uma blasfêmia falar isso que a gente tem proximidade com Jesus. Quem sou eu, pecadora, para ser próxima de Jesus? Ué, eu sou filha de Deus, em mais semelhança dele. Por que eu não poderia ser próxima? Mas eu acredito nisso, porque eu trabalhei muito em mim para me liberar dessa crença limitante de que eu tenho que olhar e me colocar como um ser totalmente inferior para chegar em Jesus. Que eu tenho que falar com muita coisa, com muita gente para chegar lá. Nós podemos ter um acesso direto, mas eu respeito a crença do outro, porque as pessoas, às vezes, quem que modelou essa pessoa? De acordo com o livro que a gente está lendo lá, né? Os 4 compromissos. Como que essa pessoa foi criada e modelada, mesmo sendo irmãos, né? Nós fomos criados pelo mesmo pai e a mesma mãe, mas eu estou 22 anos morando fora, é uma outra realidade, né? Eu fui, já participei de muitas coisas. Eu entrei para a igreja evangélica, fui batizada e tudo, e lá, realmente foi lá onde eu me encontrei e tive a revelação do quanto a gente pode ser próximo de Deus, do quanto a gente pode ser próximo de Jesus. Mas, é obviamente que eu não bebi só dessa fonte, né? Meu marido é espírita e eu com ele também eu aprendo todos os dias. E eu comecei a abrir a minha mente. Hoje eu até me considero espiritualista. Não posso dizer que eu sou de uma religião ou de outra, porque eu acredito em tudo. Eu olho para tudo com muito respeito e eu me considero hoje espiritualista, porque tu olha para, não tem como tu duvidar de uma, duvidar da outra. A gente tem que ir lendo. Eu respeito cada um, né? Mas a gente vai Bom, lendo, vai qual que é compreendendo. seu signo? Eu sou aquariana. É duas! Eu também sou espiritualista desse modelo, minha filha, desse Porque modelo. a gente vai lendo, a gente vai aprendendo com tudo, como é que tu vai descredibilizar, né? Tem muita coisa. A gente não pode defender religião, porque as pessoas hoje se tornam escravos de religião. Nós temos que tornar escravos e servos de Deus, dos ensinamentos de Jesus. Porque é É. aí que está Mas o nós, princípio de tudo. mas a gente não pode descuidar, a gente não pode desrespeitar, né, a crença do outro, porque às vezes o outro ele está vivendo no que ele pode. Aí vem daquilo lá que a gente falou da consciência, da aceitação de tudo como é. O outro ainda está lá na crença de que ele tem que acreditar em alguém, alguém tem que ser o mensageiro por ele, que o João de Deus tem que curar, que o padre, como meu irmão falou, né, é só o padre que pode ter acesso a Jesus, que ele jamais.
Mas é a crença Deixa eu, dele, eu tenho que eu só vou respeitar falar ele. uma. A gente pode falar que é uma religião, que é uma placa, que é isso, que salva a pessoa? A gente não pode dizer isso. Isso gera conflito, gera limitações em nós, gente. Gera dúvida. Você vê, minha tia sofreu até na hora dela morrer, saber se ela encontrar a mãezinha dela, porque a vida inteira uma placa de religião limitou ela a saber se a minha avó, né, ela ia encontrar a minha avó no céu para dar as explicações para ela. São coisas sérias que a gente tem que barrar, que chega aqui em mim. Eu não vou passar isso para minha filha. Que chega, acabou em mim. Né? Eu acredito que isso, quando eu falo assim para vocês, que eu coloco no grupo, que a constelação mudou a minha vida, é para isso que eu quero chamar a atenção para vocês, que eu quero mudar o olhar de vocês, eu quero mudar o olhar de quem eu amo, das pessoas que eu convivo, que passou a tirar essa nuvem, essa fumaça de limitação que eu tinha, de questionamento que eu tinha, de frustrações que eu tinha. Eu Não me entendi. engana mais. Tu quis compartilhar, às vezes, até a dor que a religião traz para dentro de um sistema familiar pela É, limitação, né, que a família tem. Mas é, a gente, eu trato com muito cuidado, porque eu falo com muita gente, né, Stênia? Eu falo com pessoas de todas as religiões e eu respeito cada uma delas. E eu respeito também a crença que cada um tem, porque é um caminhar, né? Igual a gente falou ali na leitura, nas duas leituras, né, do Bert Hellinger, ele fala sobre isso. A gente aceitar as pessoas, as religiões, tudo como é. Nós, cada um de nós, vai fazer a nosso próprio caminhar dentro da espiritualidade. E cada um vai encontrar o seu lugar e o seu caminho. E a gente respeita todas elas para que nós possamos ter leveza, né? Como eu atendo pessoas do Brasil inteiro, né? Como que eu vou olhar para o outro e julgar a religião do outro? Eu não posso fazer isso, porque senão eu não vou conseguir acessar o campo dessa pessoa para ajudar no máximo que eu posso. Eu tenho que olhar para ela sem julgamento sobre a religião dela, sem julgamento sobre as crenças dela. Eu tenho que olhar para esse ser humano que se apresenta na minha frente com tudo que é, tudo, com tudo que ele traz, com todas as limitações, com toda a bagagem, com toda a espiritualidade ou a religiosidade. Cada um se apresenta de uma forma. E eu olho para todos com todo respeito. E aí nós vamos trabalhar dentro do que é possível para cada um, né? Mas eu falei ali, no caso, sobre mim, sobre ser espiritualista, a Estênia também, mas a gente respeita todos como são, porque nós podemos achar, ajudar o outro, caminhar dentro do que é possível para ele. E isso também faz parte da aceitação de tudo como é, né? Eu trouxe aqui, eu fui fazendo as anotações do que eu acho muito importante para vocês fazer essa finalização. Não fingir que não aconteceu. É isso aqui, eu tive uma revelação recente mesmo, porque a gente pensa que já superou, que já aceitou, e um dia desse eu fui fazer uma meditação e veio para mim assim, olhar para minha mão. Eu nunca me permiti sentir a dor. Como os meus dedos me fizeram falta? Como me fizeram falta? E por que eu fingi que não aconteceu isso? Por que fingir que eu sou perfeita? Fingir que tudo foi perfeito, que a minha infância foi perfeita, que foi tudo fácil, ou que foi difícil, mas que eu superei, que eu sou uma mulher. Gente, eu chorei a noite todinha. Chorei igual uma criança. Acordei com o rosto inchado, de tanto que eu chorei. Porque eu lembrei o quanto foi difícil. Eu me permiti sentir aquela dor daquela criança com 5 anos que ficou 60 dias internada sem o pai e sem a mãe. Eu olhei para aquela criança que ficou lá, que teve aquela sensação de abandono, mesmo que não tenha sido intencional, mas foi o que eu senti. Mas eu não me permitia sentir, porque a minha mãe não foi, porque não tinha dinheiro. Como que eu poderia sentir tristeza? Eu não poderia, porque eu ia entristecer mais ainda minha mãe e meu pai que não puderam ir. Porque eles não tinham carro, eles não tinham dinheiro para ir, então eu não podia me sentir mal. Eu tinha que me sentir bem, porque se eles não puderam ir, imagina se eu sofrer. Não, eu não posso sofrer. Só agora, com 40 anos, eu ainda não tinha feito 41, que agora eu já estou com 41. Com 40 anos é que eu fui chorar
por ter perdido os meus dedos com 5 anos de idade. Eu falei, gente, doeu pra caramba. Doeu não ter sido socorrida, doeu ter ficado quase 13 horas sem socorro, com os dedos de pendurado. Eu sofri como criança e eu tive que chorar. Eu chorei uma noite e uma manhã inteira. Meu rosto, meu olho ficou inchado de tanto que eu chorei. Porque aí eu pude olhar para minha criança e dizer, Joelma, nossa, foi difícil para nós. Foi difícil, sim. Só que agora eu não choro mais falando. Porque antes eu falaria e choraria. Porque eu pensava que estava curado em mim, mas não estava curado. Não estava curado, estava doendo ainda. Eu nunca tinha parado para olhar e dizer como fez falta os meus dedos, como eu tive que me adaptar, como eu tive que sobreviver ao bullying, como eu tive que sobreviver aos afastamentos, as pessoas, as crianças, né, inconscientes, que não sabiam o que estavam fazendo, mas que me excluíam por eu ser deficiente. Como foi difícil ser aquela criança? Como foi difícil ser filha da minha mãe e do meu pai? Como foi difícil entender a negligência que aconteceu ali? Porque eu nunca me permiti ver dessa forma. Porque eu achava que estava errado. Isso aí ia ser uma desonra se eu olhasse para o meu pai, para minha mãe e entendesse que houve uma negligência ali. Não era para mim estar onde eu estava, não era para estar fazendo o que eu estava fazendo, não era para estar sem supervisão de um adulto. Não era. E quanto que me custa olhar para isso? E quanto que me custou não ter olhado para isso? Quantas dores que vocês carregam que vocês não se permitem olhar, porque parece feio, porque parece desonroso, porque parece que você olhar para você, você está desonrando o outro. Não. Olha para si, olha para suas dores, reconheça o que tu passou, reconheça a dificuldade que foi a sua infância e não compara com a dor. Ah, Joelma foi isso. Comigo foi assim, mas com você pode ter sido outra coisa e pode ter doído igual ou mais, porque a dor é individual e cada uma de nós sentimos de uma maneira diferente. Não olha para o outro e fala e menospreze o que você sentiu e minimize o que você sentiu. Porque a sua dor também tem valor. E só você sabe o que você sentiu. E se precisar chorar, chore. Chore por essa dor. Porque enquanto você não chorar, isso ainda vai estar atuando em você, na sua vida e nos seus resultados. Então, eu trouxe essa reflexão porque foi algo que me veio recentemente. Quantos anos a gente leva para viver uma dor? Olha só, eu vivi 35 anos para me permitir sentir uma dor. 35 anos. E sendo terapeuta já há muito tempo. Mas parece feio, né? Parece feio, parece ingratidão. Como que eu vou chorar por isso? Eu tenho tanta coisa boa. Sim, eu tenho tanta coisa boa e também tive essa ruim. E também vou chorar por essa ruim. Vou sentir também por essa ruim. Porque eu sou tudo isso, né? Eu não vou me limitar a esconder o meu passado para mim mesma, passar por cima, fingir que superei, sendo que ainda estava lá. Então, a gente olhar com mais cautela para a dor de cada uma. Camadas, as camadas que eu já falei para vocês, às vezes você cura uma coisa e de repente você se vê ali constelando de novo, às vezes o mesmo tema, e aí você se questiona: nossa, será que não funcionou? Será que a constelação então não é tão boa assim? Não, gente. Quantas camadas cada uma de nós tem para curar em relação só ao nosso pai? Quantas camadas nós temos para curar só em relação à nossa infância? Quantas camadas nós temos para curar só em relação à nossa mãe? São muitas camadas, são muitos ângulos. Então, às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu já constelei a minha relação com a minha mãe. Tu pensa que é assim? Tu pensa que vai ser uma vez só? E que vai conseguir olhar para tudo, para o abandono, para a negligência, para o amor interrompido, para a rejeição, que muitas vezes, não estou falando que é todos os casos, cada caso é um caso. Mas hoje eu estava constelando uma moça, aí ela trouxe, no meio da constelação, falou assim: ah, uma vez eu constelei o meu pai, porque ele não sei o quê. Eu falei assim: não, não é sobre isso.
Nós não estamos constelando sobre isso. Esquece isso agora. Olha para isso que está se apresentando aqui para você. Receba esse presente. Receba esse presente. Se permita receber esse presente. Não devolva o presente. Porque às vezes você já está aí tentando há tanto tempo, mas você está presa em algo que aconteceu e pensando que aquilo ali era tudo que você tinha para ver. E está se bloqueando de olhar para um outro lado, para uma camada que está se apresentando para você. Então, não negligencie isso. Se apresenta para você, olha, porque pode ser uma oportunidade de cura também, né? Às vezes tu olha, porque o meu pai teve até uma hora que ela falou assim, eu também nem sei, pode ser que tenha até um aborto aí da minha mãe que ela não falou. É que no início a gente vem com essa empolgação, que a gente vê muita coisa na internet, né? Não, eu quero. Mas será que, se você sabe, talvez nem seja isso mesmo. Talvez não seja. Porque normalmente é o que você não imagina. Normalmente é o que está escondido. Normalmente é o que está invisível aos teus olhos. Porque se você pudesse saber e ver, você já teria resolvido. Entende? Então, normalmente é algo que você nem imagina. Quando o cliente chega para mim e começa a contar uma história, eu olho com muito respeito, mas muito cuidado para aquela história ali. Porque todos nós, né, nós seres humanos, nós estamos buscando tanto por aceitação e validação, que até do terapeuta nós queremos. Aceitação e validação. A gente quer estar certo. E não, às vezes o que você traz para mim não tem nada a ver com o que você precisa. Às vezes, eu sou assim porque isso aconteceu, eu tive que agir assim, e então, aquilo ali é só uma cortina de fumaça. É só uma cortina de fumaça para esconder o que você tem medo de ver. Porque nós temos medo de olhar para as nossas dores. E aí, muitas vezes, nós apresentamos o que a gente. Vamos olhar para esse lado aqui, Joelma? Será que é isso aqui? Mas, na verdade, você está se sabotando para não olhar para o que realmente importa. A dor, às vezes, é tão profunda na alma que a sua mente tenta jogar um foco, uma luz em algo que não é real, em algo que não está te afetando tanto assim. Aquilo ali está afetando só a sua mente, mas a dor que você carrega é muito mais profunda. Então, por isso que às vezes vocês falam, eu quero constelar isso e eu constelo outra. Eu acho que é isso, eu falo que é outra. Eu estou sentindo que pode ser isso. Eu falo assim, vamos ver aqui. Eu falo com educação, com respeito, mas vamos olhar aqui, deixa eu ver o que o campo diz para nós. Eu falo com respeito, mas na verdade, como terapeuta, eu já sei que aquilo ali foi só uma historinha que tu me trouxe. E normalmente não é aquela história que está precisando ser vista. Por isso que às vezes o campo abre e vocês falam: Nossa, eu pensei que era outra coisa. É porque era outra coisa que você precisava ver. E eu te escutei por respeito que eu tenho, mas eu não caí na sua historinha. E não é porque eu sou malvada, não, é porque eu sou profissional. Eu escuto o que você tem para me dizer, né? Escutei todas vocês, todas as vezes que vocês trouxeram as histórias para mim, mas eu não caí em nenhuma delas, porque eu estava totalmente presente para ouvir o campo sistêmico de vocês. O que ele queria te mostrar. Se coincidiu, coincidiu. Era aquilo ali. Mas normalmente é muito mais profundo. Aquilo ali é só um detalhe. Só um detalhe. E isso todos nós fazemos, tá? Eu já fui constelar também e levava o tema, né? Porque eu sei, né? Eu estudo, é isso aí. Chegava lá, nossa, aquilo ali dava uma pirueta em cima daquilo ali e aquilo ali se tornava nada. Porque eu pensava, não, dentro das três leis, né? Deve ser desequilíbrio. Deve ser isso. Deve ser tá desequilibrado. Aí tinha nada a ver com aquilo ali. É outra coisa muito mais profunda que eu nunca ia descobrir sozinho. Então, quando eu falo para vocês, é porque acontece com todo mundo. A gente estuda um pouco e a gente começa a querer se enganar. E a gente fala, é isso. Às vezes não é.
Se permita ser ouvida de verdade. Se permita ser cuidada. Confie em quem está te conduzindo. Se entregue para quem está te conduzindo. Não duvide que a pessoa está ali para te ajudar. Permita. Permita que o campo se apresente, fale, né? Para que você possa receber realmente o que você está precisando. E agora eu trouxe um exercício para vocês. Quem quiser falar alguma coisa aí, pode compartilhar, que eu estou aberta para ouvir vocês. E se vocês não tiver nada para me falar, nós vamos fazer um exercício. Alguém quer falar alguma coisa? Levanta a mão aí. Ó, ninguém levantou, então vamos para o exercício. Gente, eu preciso que vocês tenham ou um papel e uma caneta, ou dois objetos, qualquer coisa. Dois objetos. Pode ser dois cremes, dois esmaltes, duas canetas, duas borrachas, dois pedaços de papel. Pode ser duas bolinhas de papel. Se der para escrever no papel, em dois pedaços de papel, vai ser a melhor experiência. Se não der, é só você focar que um vai ser um e outro vai ser o dois. Se tiver como escrever em alguma coisa, vai ser melhor. Vou dar um tempinho para vocês se organizarem aí. Isso, perfeito. Assim é a melhor forma. Vocês podem ir respirando, se concentrando para fazer o exercício. Respirem bem fundo. E pode colocar no papel o número 1, ou olhar para o objeto que está na mão de vocês como objeto 1. Segura esse objeto. Perceba esse objeto, esse papel, esse número que você escreveu. E se tiver como anotar o que ele trouxe para você, se não tiver como anotar, pode escrever aqui no chat. O que esse objeto trouxe para você? Respire e se dê esse tempo para sentir. Quem terminou, pode anotar no outro o número 2. Respira, olha para esse objeto 2, ou para esse número 2, ou para esse papel 2. Se puder segurar na mão, sentir como é, o que isso traz para você. Respira, olha para ele e perceba o que esse objeto traz, ou esse número, né, traz para vocês. Conseguiram? Quem quer compartilhar? Pelo menos uma pessoa aí compartilhar o que sentiu no objeto 1 ou no número 1. Como eu escrevi, né? Eu achei o meu número 1 assim, sisudo, muito assim, uma fisionomia muito amarrada, assim, muito cara de mal, sabe? E a hora que eu escrevi o 2, eu já senti assim uma leveza, uma postura, sabe? Igual o cisne no lago, desse jeito eu senti o 2. Não sei se dá para ver. Aí. Deu. Agora eu vou revelar para vocês o que é. Mais alguém quer compartilhar? Antes de eu Eu vou revelar? compartilhar o que você falar. Tá me escutando? Estou te escutando, pode falar. Eu coloquei no chat, mas eu acho que não foi. O número 1 eu coloquei sentido, foi para mim foi
completo, macio, é um sentido de integração completo, macio. O número 2, eu senti uma coisa que seja descartável, uma coisa fria, plano, mais ou menos isso. Só que eu não salvei no chat, eu não estou achando ele aqui, eu anotei, Tá, mas foi mais ou menos isso. tá, não tem problema. E você, Sirlene, quer compartilhar o que que tu sentiu no um, o que que tu sentiu no 2? No um eu senti muita dúvida, fiquei pensativa, assim, tipo assim, dúvida, pensativa, sem entender muita coisa, fiquei muito pensativa. E já o 2, aí eu senti uma coisa mais leve, coisas boas, e sim, Tá, leve, mais agradável. tá bom. A Estênia, depois eu aconselho ou fazer de novo, ou observar o porquê que trouxe essa sensação. Essa anotação é importante. No primeiro objeto ou papel, eu ancorei o seu eu do passado, o seu eu que carregava a dor e o peso. A Estênia falou ali de algo tipo macio, como se fosse confortável, gostoso. Isso, Talvez a dor estava muito impregnada no sistema familiar e era algo muito comum. Então pode ser por isso também. Então é algo assim, era casa, era lar, era algo confortável para ela também a dor. Mas o de vocês faz mais sentido, né? No sentido de quem vocês eram, né? A dor e o peso que vocês carregavam. E o dois são a consciência que vocês têm e os insights e as chaves que vocês viraram. Então, faz muito sentido com o que as duas trouxeram, mas o da Estênia pode ser que o teu sistema familiar tenha uma rejeição muito grande com tudo isso que tu tem aprendido. E aí existe uma luta interna, né? De aceitar esse conhecimento, impregnar ele na sua alma, ou deixar ele ser passageiro e descartável, né? Que foi a palavra que você usou. Então, eu escuto tá. com muita atenção e você também observe essa sensação que veio para ti, para que você saiba o que você fazer com isso, tá? Sim. Não quer dizer que tem certo nem errado. É só o que faz mais sentido e o que faz menos. Mas, Stênia, agora nós vamos fazer uma frase que vocês também vão fazer. Olhando para o objeto um, Tida, o teu também tu já terminou? Ela deve estar fazendo dela. Tá mudo aqui. Quem fez, né, vai olhar para o objeto um, o papel um, o número um, e vocês vão falar uma palavra para liberar. Liberar, deixar essa mulher que vocês eram no passado, né? Então, respira bem fundo, se concentra, imaginando que essa era você mesmo no início desse processo, antes de saber tudo que vocês sabem, antes de conhecer tudo que vocês conhecem. Olhe para isso tudo e fala para você mesmo assim, ó. Eu vejo você. Eu vejo você. Eu honro a dor que você carregou. A dor que você carregou. Mas agora eu sinto muito. Mas agora eu sei. Você não precisa mais carregar isso sozinha. Eu agora sou maior. E aí vocês podem pegar esse objeto que representou o número 2, que é a versão atual de vocês, com o conhecimento, com os insights que vocês têm, e pode levar mais para perto do peito, sentir isso mais próximo de vocês. Sentir que isso aí agora é você. Respira bem fundo. Como é que você se sente? Eu me sinto bem. Mas nós vamos melhorar isso aí.
Vocês podem fechar os olhos, tá? Respira, fecha os olhos. E agora vocês vão imaginar que os ancestrais de vocês, os pais de vocês, estão entregando um objeto na mão de vocês. Uma chave, uma semente, uma luz, o que mais fizer sentido para vocês. Esse objeto ele está representando a permissão para que você possa ser a mais próspera, para que você possa ter a vida mais leve, para que você possa ter a vida mais plena da sua linhagem. Respira, se imagine recebendo essa chave e atrás, né, dos teus pais que te entregam essa chave, tem um monte de pessoas, tem toda a sua ancestralidade. Você abaixa a cabeça, assim, em gratidão, agradecendo eles por tudo que foi do jeito que foi e por eles terem vivido a existência deles, permitido que vocês hoje pudessem estar aqui recebendo esse presente. Respirem, virem de costas, se imaginem caminhando e seguindo. E todos eles atrás de vocês, sustentando, caminhando junto com vocês. Sustentando esse espaço, sustentando esse caminhar. E aí vocês percebem que vocês não estão sozinhos. Vocês caminham com muitos. E é isso que permite vocês serem exatamente as mulheres que são. Respira bem fundo, agradecendo, e podem ir voltando aqui comigo. Com certeza agora vocês vão sentir que vocês são árvores com raízes fortes, né? Raízes firmes, e que daqui para frente vocês podem frutificar para os seus. Eu quero que cada um agora, para a gente finalizar nessa sintonia, eu quero que cada uma fale uma palavra que representa esse momento, essa aula, que representa esse momento da vida de vocês. Uma palavra, Kátia, que está aparecendo aqui primeiro para mim. Potência. Sirlene, Gratidão e sucesso. Tive que falar duas que me veio à mente. ótimo. Para mim, não, para mim é só gratidão mesmo. Estênia, Renovação. Maria Aparecida, Muita força. Nossa, eu tô sentindo que tô forte, muito forte, sabe? tá ótimo. Então, nós encerramos, né, a aula nessa sintonia, mas eu quero deixar um aviso aqui para vocês ainda, tá? Então, gratidão pela aula, meninas. Espero que tenha feito sentido para vocês. Espero que as minhas anotações façam, né, vocês expandirem mais ainda a consciência de vocês e se manterem também nesse caminhar, né? Mesmo que nós não estejamos todo mês juntas, que vocês possam buscar o próprio caminhar de vocês. Nós temos a oportunidade de estarmos juntas, né, no Clube do Livro, que está disponível para todas, é gratuito. Falo para vocês continuarem no Clube do Livro, porque é muito gostoso e é bom também para manter essa frequência, para que vocês não saiam desse ambiente onde a gente sabe que faz diferença. Não estou dizendo que tem que ser com a Joelma, tá? Eu digo assim, mantenham a frequência de vocês em ambientes que vão trazer crescimento e evolução. Ah, não é mais com a Joelma? Vai para outra pessoa, tá tudo bem. O importante é vocês continuarem se cuidando, tá? O Clube do Livro é um momento gostoso. Toda semana a gente vai ler vários livros ao longo do ano e ainda vai ter a oportunidade de estarmos juntos, que é uma sala onde nós podemos trocar também, né? E não tem custo nenhum, é gratuito. Isso aí a gente vai tentar manter enquanto a gente puder, enquanto a gente
tiver força para manter esse projeto, nós vamos manter. Porque a gente sabe que a leitura ela traz muitos insights, ela faz a gente expandir muito, né, o nosso crescimento, nossa evolução, e é dessa forma que eu posso contribuir. Encerro a nossa aula hoje, agradeço a presença de todas, agradeço a confiança de sempre de vocês e que a gente continue por aí, sempre se encontrando online, mas fazendo nossos encontros aí, fazendo a nossa troca, e eu vou estar à disposição quando sentir necessidade de fazer um outro atendimento. Olha, Ju, acho que está na hora de aprofundar mais um pouquinho, de dar mais um passo aqui, a gente caminha junto também, estou à disposição de vocês, tá?